Boa tarde a todos e todas, bem-vindos mais uma vez aqui à Estação Sabiá, na TV 247. Eu sou Regina Zappa e hoje eu vou conversar com Humberto Xuri, que é arquiteto, urbanista, professor de urbanismo e planejamento urbano. O Humberto tem vários prêmios de arquitetura e planejamento, entre eles tem o Morar Carioca, a Habitação Social, Ruas da Cidade, já trabalhou também no Favela Bairro. Enfim, Humberto tem uma enorme experiência em urbanismo e planejamento, e hoje eu queria conversar... Boa tarde, Humberto, tudo bem? Boa tarde, Regina, tudo bem? Um prazer estar conversando contigo. É um Obrigado. prazer também. Eu queria conversar, Humberto, hoje muito sobre... porque é um campo muito amplo, mas eu queria conversar muito sobre essas questões da urbanização moderna, o que você pensa disso, e os desafios das cidades fragmentadas, como o Rio de Janeiro. A gente sabe que o Rio de Janeiro é uma cidade partida, não em duas partes, mas em vários pedaços. Tem, como você diz mesmo, tem muitas fragmentações socioculturais, socioeconômicas, socioambientais, além dos problemas de segurança pública e de ordem política. A gente está vendo agora no Rio de Janeiro uma crise como a gente nunca viu antes, com prefeito e governador aí prestes a serem afastados. A gente não sabe o que acontece, quem vai estar governando a cidade, enfim. A gente está num caos maior do que nunca. Então, e a gente não tem um planejamento urbano que resolva os problemas da cidade, os problemas das favelas, os problemas do subúrbio. Então, eu queria começar te fazendo uma pergunta que eu sei que é muito ampla, mas que vai dar início aqui à nossa conversa. Como é, Humberto, que a gente costura essa cidade partida e quanto tempo isso vai levar? Regina, essa sua pergunta ela é absolutamente complexa, mas eu vou tentar traduzir numa linguagem que seja facilitada para as pessoas. A primeira coisa que nós precisamos é compreender o que é de fato esse espaço que nós experimentamos cotidianamente. As pessoas circulam por várias áreas das cidades, mas nem sempre se dão conta das suas necessidades ou das suas fragmentações. As cidades, Regina, por natureza, elas já são formadas por fragmentos, mas eles também são articulados. E eles são articulados ou pelas redes físicas, como as vias, avenidas, os espaços de competência, ou também são articuladas pela comunicação e pelas relações de sociabilidade que as pessoas desenvolvem ao longo da sua existência no espaço urbano. E normalmente as pessoas confundem urbano com cidade, porque a cidade é essa grande construção física e espacial, com um território definido, delimitado, e o urbano está associado normalmente aos fenômenos que ocorrem dentro da cidade. O que a gente tem hoje é um problema sério em metrópoles como o Rio de Janeiro, que já vem se alastrando há muitas décadas, que está relacionado diretamente a essas articulações que tem a ver com a mobilidade. E a mobilidade significa como que as pessoas vão circular numa metrópole desta magnitude a partir dos seus principais eixos viários, ferroviários e metroviários. E para isso, não bastam apenas que eles sejam essas articulações, ou o motor, né, que alavanca todo esse processo de dinamismo dentro das cidades, que são sempre movidas por inúmeras contradições, inúmeros problemas que nem sempre o olho do cidadão comum percebe. E isso, quem trabalha no urbanismo, como é o meu caso, e que não apenas experimenta a cidade no dia a dia, mas também demonstra preocupações com os caminhos pelos quais uma cidade como o Rio de Janeiro irá percorrer. E aí é importante lembrar de um dado fundamental para essa discussão que tem a ver com o planejamento urbano.
Nós estamos há pelo menos 3 décadas, onde as pessoas que representam as principais lideranças políticas, os nossos gestores, eles costumam trabalhar a partir de algo que foi a tônica dessas primeiras décadas do século XXI, mas também das finais do século XX, que é o tal planejamento estratégico. E aí, quando fala-se planejamento estratégico, as pessoas que não compreendem muito o assunto pensam que o planejamento estratégico é para resolver com as melhores estratégias os problemas da cidade. E nem sempre é assim. Então, na verdade, o planejamento estratégico é uma associação que vem formando uma relação, de certa maneira, viciada, embora seja importante que exista, que são as PPPs, ou parcerias público-privadas. Ele vem para resolver questões pontuais, normalmente para atender aqueles que são os principais produtores econômicos da cidade. E nisso, a política passa a ser não mais a responsável pelo planejamento urbano, que é uma responsabilidade de Estado, e aí eu estou falando de governo federal, de governo estadual e de governo municipal. O planejamento urbano ele é continuado e ele deve ser monitorado, porque apesar de nós planejarmos, o planejamento é cheio de imponderabilidades. Não há certezas de que no decorrer dos tempos que ele de fato possa ser aquele que muita gente chama de ideal, e nem sempre é ideal. Não existe cidade ideal, existe cidade real. Humberto, só te interrompendo, mas esse planejamento, ele vem sendo feito, por exemplo, uma cidade como Rio de Janeiro, já que a gente está aqui, você é daqui, ele vem sendo feito apropriadamente, porque, por exemplo, você falou em mobilidade, né? A gente sabe que as linhas de transporte no Rio não funcionam direito, né? Então, quem é que está fazendo? Quer dizer, o governo tem uma secretaria, provavelmente, de planejamento, que deveria estar fazendo esse planejamento. O que está acontecendo? O que vem acontecendo ao longo dos anos com esse planejamento que você está citando, do público-privado? No Rio, por exemplo, se você quiser expandir também para outras cidades. Eu acho que parte dessa sua resposta, desta resposta, Regina, você já antecipou quando você lembra muito bem as implicações que hoje estão submetidos os nossos dirigentes, tanto prefeito quanto governador, e uma cadeia de assessores que nem sempre se deram conta para desenvolver os planos para a cidade numa perspectiva de que, de fato, venha resolver os problemas das pessoas. Então, o plano diretor, por exemplo, que desde a Constituição de 1988, ele diz que todos os municípios acima de 20 mil habitantes são obrigados a desenvolver os seus planos. E, no caso do Rio de Janeiro, os planos decenais. Nós temos o plano de 2011 e que um próximo desafio para o próximo prefeito que vier será a revisão deste plano diretor. E o plano diretor ele é ancorado em princípios jurídicos, inclusive com determinações recomendadas e às vezes impostas pelo próprio Ministério Público, e cabe a ele fiscalizar de fato que esses planos sejam participativos e, portanto, que eles espelhem as necessidades de todas as pessoas. E aí, quando você passa para a mobilidade, é preciso lembrar que nós optamos por um sistema de transporte que não é o melhor sistema de transporte de massa, que é alimentar a cidade com frotas de ônibus, que são um dos principais responsáveis pelas emissões de gás carbono na atmosfera. Então, quer dizer, e aí utilizamos o BRT. A cidade foi amplamente impactada, a cidade teve a sua malha viária redesenhada, mas redesenhada, grosso modo, de maneira muito improvisada. E aqueles assuntos emergenciais que precisa resolver, porque tinha que atender algumas demandas. Quais eram essas demandas? Eram os jogos
Olímpicos e a Copa do Mundo. Então, quer dizer, os mega eventos esportivos definiram como deveriam ser algumas ações na cidade do Rio de Janeiro, e aí entra essa parceria público-privado, onde o planejamento estratégico é para atender a esse tipo de entendimento sobre a cidade, que tem a ver com aqueles que são os donos dos meios de produção. Estou falando das grandes empresas, etc. E aí a mobilidade via BRT, ela tem demonstrado que ela não funciona como transporte de massa, quando nós deveríamos investir mais na requalificação dos nossos ramais ferroviários e na a expansão do metrô. Quando nós percebemos que a cidade vai se dando de uma maneira absolutamente equivocada, ao meu ver, que é esse processo de espraiamento, e que ele vai seguindo numa velocidade crescente para a zona oeste do Rio de Janeiro, onde concentra-se o maior contingente populacional, por que nós não temos a expansão do metrô em direção a Campo Grande, Bangu e todas essas regiões administrativas, até mesmo com conexões com os ramais ferroviários, tanto da região administrativa de Campo Grande como Santa Cruz, por exemplo. Então, a cidade precisa ser repensada numa lógica de garantias do seu melhor funcionamento. E no momento que nós estamos vivendo de pandemia, é possível perceber, e já era previsto, não precisa ser grandes estudiosos de urbanismo, de planejamento, para perceber que com essa pandemia, esses espaços da mobilidade iam se tornar espaços mais vulneráveis à população. Por quê? Porque ele gera aglomeração. Ora, se o projeto do Transmilênio, lá na Colômbia, não deu certo, porque ele também gera aglomeração. Como? Esse projeto na Colômbia... É o Transmilênio de Bogotá, que ele é um sistema similar ao BRT, né, com essas diferentes ramificações que possibilitam aquilo que nós chamamos de integração ou conexão entre modais, e modal é uma terminologia para transporte. Então, quer dizer, eu pude conhecer de perto que há uma dificuldade muito grande de vencer as aglomerações, porque a própria frota do ônibus, mesmo que ele seja articulado, aquele ônibus que é duplicado ou triplicado, esse não comporta o mesmo número de passageiros que um metrô ou um trem. Então, quer dizer, nós precisamos rever isso. E aí eu penso que o desafio para o próximo prefeito é tentar trazer a sociedade civil para discutir temas importantes para o próprio desenvolvimento socioeconômico, e um desses temas é a mobilidade. É preciso garantir que a população carioca circule a partir de várias alternativas ou de vários modais. Não é para excluir o ônibus, mas tentar construir frotas que elas não sejam tão responsáveis pelas emissões. E aí a gente tem que trabalhar numa perspectiva de ter uma emissão zero. Se falamos tanto em sustentabilidade, é preciso pensar que uma cidade mais saudável, ela precisa necessariamente preocupar-se com a qualidade de vida do seu cidadão e da maneira como o cidadão vai estar circulando na cidade. Então, ela tem que ter a oferta do ônibus, ela tem que ter a oferta do trem, ela tem que ter a oferta do metrô, ela tem que ter todas as alternativas possíveis que faça com que ela se desloque de maneira segura e saudável. E isso, me parece, que é o momento para o carioca se dar conta e começar a exigir esse tipo de qualidade na sua circulação cotidiana. Esse é um dos pontos que eu acho que são desafiadores. E, ao mesmo tempo, Regina, só completando, o espaço da mobilidade é aquele mesmo espaço que te permite alocar bem as habitações de interesse social, que comumente as pessoas chamam de habitações populares. Então, as habitações populares, elas deveriam minimamente ter sido implantadas próximas a essas principais conexões da mobilidade. Então, ao invés de nós estarmos pensando em alternativas metroviárias ou ferroviárias, por exemplo, numa grande arterial, como é a Avenida Brasil, nós optamos mais uma vez para alimentar a avenida com frotas. Isso representa mais carros,
e carros que não dão conta ao transporte, e com isso vai aumentando o volume do transporte individual, também responsáveis pelas emissões. Então é um momento realmente do Rio de Janeiro voltar a pensar seriamente os próximos passos para a condução equilibrada e mais sustentável de uma metrópole como essa. Humberto, a gente vai falar de eleições, né? As eleições para a prefeitura estão chegando aí, para vereador e tal, mas nesse momento, como é que você acha que se encontra a cidade do Rio de Janeiro? A gente está com essa crise política, a gente sabe que o planejamento ele tem que ser feito a serviço do cidadão, e a gente não vê muito isso, como você está dizendo aí. Você acha que, nesse momento, a cidade está abandonada? Regina, a cidade está abandonada há muitos anos. Se você for voltar ao passado, há 25, 30 anos, a cidade ela impulsionou, de alguma maneira, em outras gestões, também centrada em algo que eu acho equivocado, que era o tal planejamento estratégico, que fez obras importantes na cidade para retroalimentar a sua economia. E aí eu abro um parêntese para dizer que infraestrutura, por exemplo, deveria independer de quem está na gestão administrativa, quem está ligado diretamente ou se responsabilizando pelo exercício de um mandato numa prefeitura, por exemplo. A infraestrutura, ela amplia a oferta de empregos. A infraestrutura exige manutenção permanente, ou seja, se nós falamos em sustentabilidade e, portanto, naquele tripé da questão econômica, ambiental e social, por que uma cidade como o Rio de Janeiro, que há muitos anos e ainda é uma cidade que possibilita uma representatividade maior do nosso país sobre vários aspectos, tem perdido. Por quê? Questões como essa não têm sido dado a continuidade devida. Aí o que acontece? A cidade está abandonada quando você percebe, tem um amigo cineasta que diz assim, quando um prefeito não cuida de praça, este prefeito não presta. E aí nós temos que começar a observar se os prefeitos que entram na nossa cidade são prefeitos que estão cuidando de praça. E isso é apenas uma maneira muito simples para perceber que aquele que veio realmente para tentar resolver os problemas, ele vai ter esse tipo de cuidado que passa pelo cuidado em relação aos afetos. As pessoas no Rio de Janeiro precisam se sentir com a autoestima valorizada. Elas precisam se sentir mais seguras. E aí a cidade não está abandonada só do ponto de vista físico. Ela está abandonada também do ponto de vista do exercício dos mandatários na fiscalização das leis urbanas que são utilizadas ou deveriam ser utilizadas para estabelecer as regras no uso do solo e a maneira como nós ocupamos o solo. Então, agora, querem desenvolver leis para regulamentar os puxadinhos. Isso significa dizer o quê? Aumentar a possibilidade de arrecadação da prefeitura, mas nós vamos estar aumentando a demanda por infraestrutura em determinados lugares e, ao mesmo tempo, vai estar legitimando uma prática irregular que é de ampliação de qualquer modo. Quando você tem os grandes maciços, Jericinó-Mendanha, a Pedra Branca, a própria Floresta da Tijuca, elas estão sendo impactadas cotidianamente pelo abandono de uma gestão relacionada à fiscalização. A mim não me importa quem está ocupando, como está ocupando, isso é questão para a lei resolver, mas é uma questão que os nossos gestores públicos precisam se dar conta de que eles não podem ser negligentes com a cidade do ponto de vista ambiental. Então, há um processo de espraiamento, e aí é muito contraditório. Ao mesmo tempo que a cidade vai crescendo, e crescendo em direção a espaços que ambientalmente deveriam ser preservados ou restaurados ambientalmente, como os nossos rios urbanos,
como as nossas lagoas, como as frentes marítimas, tudo isso precisa ser repensado numa perspectiva de cidade saudável. Então, quer dizer, a cidade vem sendo abandonada não apenas porque não tem uma política permanente de controle e disciplina em relação à disposição de resíduos sólidos, do lixo, que vai se acumulando, né? Mas a cidade também, você circula nas suas ruas e avenidas, você não encontra mais as lixeiras, as papeleiras. Por que elas sumiram? De repente elas sumiram. E elas sumiram como sumiram as linhas de ônibus. Você pode estar na Zona Sul, pode estar na Zona Norte, e não há uma operação frequente em relação às linhas que seriam as facilitadoras para o deslocamento das pessoas de sua casa para o trabalho ou para o lazer. Então, a cidade precisa voltar a ser uma cidade onde as pessoas se sintam acolhidas e que elas se sintam acolhidas por verdadeiros líderes e não por pessoas que podem estar apenas empenhadas em resolver as suas questões particulares, de interesse particular. Ora, a cidade é um espaço coletivo. Se ela tem os seus fragmentos, a partir dos seus bairros, da sua divisão geopolítica, através de regiões administrativas, etc., é preciso que a distribuição de recursos e a programação de obras também leve em consideração que várias partes da cidade estão merecendo obras de qualidade. E aí é importante dizer, porque como nós, que somos arquitetos e urbanistas, a gente percebe que a construção civil brasileira já não está sabendo fazer mais meio fio. Isso é grave. Quer dizer, uma cidade que fez aquilo que a engenharia civil chama de obras de arte, basta você ver os viadutos, as passarelas, do aterro do Flamengo, por exemplo, a qualidade, há mais de 50 anos isso foi executado e permanece aí. Requer manutenção, mas tem qualidade. Hoje as obras parecem obras descartáveis. As unidades de saúde que foram construídas parecem unidades de lata, que não são confortáveis, que não são atrativas. E isso, essa cultura de fazer qualquer coisa, ela precisa passar. E isso tem a ver com o planejamento, tem a ver com a responsabilidade. É preciso vencer essas dificuldades e eu espero que realmente a pandemia sirva para que as pessoas que se apresentam como lideranças, que elas realmente sejam responsáveis e que tenham mais senso humanitário, porque está no momento de discutir esse lado do afeto, dos sentimentos das pessoas, do resgate da noção de pertencimento que o carioca vem perdendo. Essa noção de pertencer à cidade, de produzir uma cultura de qualidade. Porque, por mais que não haja incentivos dos vários governantes para a cultura, né, as pessoas estão produzindo cultura. E aí, você que também, além de jornalista, é uma pessoa da cultura, é importante lembrar que a cultura não é apenas o entretenimento. A cultura não é apenas a produção musical, uma exposição de arte, o lançamento de um livro, etc, etc. Tudo isso é a cultura porque está relacionado à nossa identidade, mas também às possibilidades de nos fazer avançar mais em relação à maneira como nós estamos vendo a vida. Agora, a cultura tem que ser entendida neste país como um sistema possível para o desenvolvimento socioeconômico. Então, portanto, ela é estratégica, e é estratégica. E os nossos orçamentos para a cultura são muito pouco significativos. Um país como a Alemanha investe 5% da sua economia, do seu orçamento, para a cultura. E foi o que garantiu, por exemplo, em tempos de Covid, sustentar os trabalhadores da cultura que nos ofertam com produtos que nos alimentam, que nos faz bem no dia a dia, e, no entanto, estavam sem espaço para trabalhar. O governo alemão investiu nisso. Então, dizer que o Brasil não tem condições, eu não acredito nisso. E penso que pessoas como você também não acreditam. Nós precisamos trazer a cultura para o centro. E aí, só para fechar, dizer que nós precisamos também ter governantes que tenham a cultura urbana. Que não apenas seja sensível à cultura como no sentido mais estrito senso, no sentido ampliado da cultura, como essas manifestações
que dizem respeito à nossa identidade, que dizem respeito à nossa memória. É preciso ter homens e mulheres sensíveis na administração pública que sejam capazes de circular na cidade, de perceber a cidade e buscar resolver os problemas para a cidade. Os próprios camelôs é um problema para a aglomeração. Desde aquele incêndio atrás da Central do Brasil, que não se sabe até hoje como que aquele incêndio foi ocasionado, esses trabalhadores ficaram à margem. Aquela área continua subutilizada e eles ocuparam as ruas periféricas de maneira absolutamente descontínua. Com a pandemia, eles também são pessoas vulneráveis. São vulneráveis como são tantas outras populações brasileiras, nossos indígenas, os quilombolas, os encarcerados, as mulheres, etc., que são vulneráveis no cotidiano. Neste momento, me parece, e o nosso compromisso como cidadão é ajudar a reconstruir uma cidade que é uma cidade que precisa de cuidados, que ela precisa ser tratada com o carinho que ela merece, com a importância que ela tem para o país, a importância do Rio de Janeiro para o Brasil e a importância do Rio de Janeiro para o mundo. Então, uma cidade onde ela vai se espraiando, e era isso que eu gostaria de chamar a atenção, no momento em que se discute a possibilidade de termos cidades mais compactas, o que quer dizer isso? É que a cidade deveria se voltar para dentro, ampliar a infraestrutura, modernizar a infraestrutura e ocupar as suas áreas que estão subutilizadas com habitação. Eu acho, particularmente, que o centro do Rio de Janeiro, com mais de 80 mil imóveis subutilizados ou vazios, deveria ter um programa para habitação de interesse social, mas também habitação média. E por que não? Mesclar esse uso, você tem uma infraestrutura implantada e depois das 20 horas ela fica completamente obsoleta. E ela precisaria ser reutilizada. Humberto... Nisso, você tem a zona portuária, que ela trouxe toda uma revitalização, equipamentos culturais como o Museu o Mar e o Museu da Manhã, o próprio aquário, etc., mas não levou para lá pessoas para morar. E é isso que dinamiza uma cidade, Regina. É você ter a oferta de equipamentos culturais, de comércio, de serviços, de todos os bens essenciais, mas ter a presença humana 24 horas, porque é a maneira de garantir, inclusive, um dos problemas graves que nós temos, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, é a segurança pública. Isso. Desculpa ter alongado, mas é que esse tema ele nos instiga bastante. Eu sei que você ainda quer chegar um pouco nas favelas, porque que pararam, né? A urbanização. Você falou tantas coisas importantes aí agora, você tocou nessa questão dos espaços públicos, você falou da importância da cultura urbana, e você falou da cultura de uma forma geral, a gente sabe que é fundamental para um país, para uma nação, apoiar, estimular a cultura, porque essa é a identidade, traz a autoestima, e como você bem disse, acho que o carioca está com a autoestima lá embaixo, as pessoas não estão reconhecendo a sua cidade por conta de vários problemas e desse abandono que a gente falou aí. E quando você falou nas praças, que eu concordo com você, é preciso cuidar dos espaços públicos, dos espaços que qualquer pessoa pode frequentar. O Rio de Janeiro sempre foi uma cidade muito democrática nesse sentido, porque tem a praia que todo mundo pode frequentar, tem o Aterro do Flamengo imenso, todo mundo pode frequentar, agora a Praça Mauá, enfim, é uma cidade que tem, mas que não tem agora, nesse momento, não tem a manutenção. E aí eu me lembrei, quando você falou isso, das chuvas que caíram recentemente, que alagaram a cidade inteira. Claro que o Rio de Janeiro tem um problema do mar, dos rios e tal, mas que é um problema também de falta de cuidado, de manutenção, por isso a gente sabe que quando chove, enche tudo. E eu vi uma matéria na televisão com a qual eu não concordei muito, mas eu entendi o ponto de vista, que era o seguinte, enquanto
a cidade alaga e as pessoas, aí mostrava as pessoas com as casas alagadas, perdendo, principalmente nas comunidades mais pobres, perdendo tudo novamente, perdendo seus eletrodomésticos, seus móveis e tal. Aí dizia assim, enquanto as pessoas estão sofrendo com os alagamentos, o prefeito está botando equipamentos de academia de ginástica nas praças. Eu, pessoalmente, acho que não pode ter essa comparação. Eu acho que uma coisa, como você falou das praças, é importante, mas não se pode jamais negligenciar, por causa disso, né, a manutenção dos bueiros e tudo que faz com que a gente sofra com essa... com as chuvas. Então, eu queria saber, antes da gente passar, a gente vai chegar lá na questão já das eleições, que você já tocou muito bem aí, como é que a gente... Eu sei que é difícil, a gente tem que escolher os nossos governantes, mas como é que a população pode pressionar para que esse lado tão abandonado da cidade, por exemplo, na questão das chuvas, que, enfim, também é uma questão de manutenção de várias coisas, como é que a gente pode pressionar para que isso seja feito, mas que as praças também não sejam abandonadas? Regina, a manutenção, como eu te falei, ela é um componente da infraestrutura. Então, a infraestrutura deveria, eu falei há uns 15 anos no encontro internacional sobre isso, que era um encontro de engenheiros, eu sou urbanista, e eu dizia, a infraestrutura independe dos governantes. E a infraestrutura, ela tem, além da necessidade de modernização e de expansão, ela tem a necessidade de manutenção. Então, as nossas obras, quando são feitas, elas não são feitas já pensando num tipo de gerenciamento urbano que seja capaz, independente de quem esteja com a caneta na mão, ou quem esteja como gestor, de dar continuidade a esse processo de manutenção e dar mais emprego para as pessoas, de uma maneira continuada. No caso da drenagem no Rio de Janeiro, nós temos um problema sério. Além das questões geográficas, não são as principais. As principais estão relacionadas às infraestruturas que foram subdimensionadas para a densidade demográfica que temos hoje, a população que temos hoje. Ora, se eu insisto que é preciso ter o planejamento continuado, e não essa abominação que se chama de planejamento estratégico, mas o planejamento do Estado, e aí o Estado, neste caso, é o município, né? É a figura do município. É o planejamento continuado, que precisa entender que vai resolver os problemas, não como se tivesse com acupuntura, acho que está muito na moda falar em acupuntura, que eu acho, me desculpa a expressão chula, uma grande bobagem, porque, na verdade, nós temos que ter uma visão mais ampliada, mais holística, para atacar os problemas no sentido macro. Então, quer dizer, você não vai resolver o problema da margem dos alagamentos que ocorreram agora na Avenida Jardim Botânico, no Catete, se você não resolve o problema que está relacionado à distribuição de água nos nossos rios assoreados, ou nos condomínios que não estão devidamente conectados às redes, ou nos processos de limpeza das bocas de lobo, por exemplo, né? Da limpeza dos bueiros. Ou seja, é complexo. E aí as pessoas começam a dizer, mas vamos colocar piscinões. Desde quando piscinão resolveu o problema? Né? Uma coisa é se a gente tivesse áreas pertencentes ao governo de tal ordem que eles pudessem, como alguns governantes já quiseram fazer no passado, criar verdadeiras lagoas de distribuição. Mas aí os proprietários não vão querer que as suas áreas sejam reservatórios a céu aberto, porque os piscinões têm um problema sério ambiental e de saúde pública, porque depois que as chuvas passam, ficam o lixo, fica o barro e fica a propensão de vetores e, portanto, surgimento de patógenos. E aí não é a melhor solução. Se fosse a melhor solução, o piscinão que foi feito na Praça da Bandeira teria resolvido os problemas de alagamento, que, por acaso, nessas chuvas, ele não deu as caras como deveria, né, ao alagamento.
Mas o que tem que se pensar é numa expansão das grandes redes de drenagem pluvial ou de esgotamento sanitário e, ao mesmo tempo, um programa de educação urbana, né? Eu até entendo que, em vários momentos, nessa situação de abandono, as pessoas vão perdendo o sentido de pertencimento. Então, ela joga o lixo em qualquer lugar, ela contribui para o entupimento de bueiros, ela não sente a cidade como sendo dela, ela apenas circula nesse espaço para alimentar alguns desejos particulares de vivência ou para circular de casa para o trabalho. E aí é preciso ter, de fato, políticos com um perfil que não apenas respeite a cidade, mas que identifique quais são os principais problemas de cada região. Ora, a cidade não é dividida em regiões administrativas, portanto, cada subprefeito que assume deve ter minimamente um panorama sobre os problemas dali. E os problemas de cada região administrativa deveriam ser trazidos para uma grande mesa de planejamento, inclusive na distribuição dos recursos, na distribuição do orçamento. E aí assegurar, de fato, de que obras de infraestrutura ou as demandas por escolas qualificadas. Nós não podemos mais construir essas escolas, Regina, que são pintadas metade azul, metade branco, de qualquer jeito, como se aquilo fosse um sinônimo de que para a população de baixa renda qualquer coisa serve. Não. E aí que entra a cultura. Precisamos construir escolas de qualidade, que esteticamente elas sejam bem absorvidas pela população, pela criança, pelo adolescente, de modo que construa uma boa memória da cidade e uma boa memória da infância e da juventude. Então, isso me parece que é governar uma cidade para todos, né? E a minha expectativa é de que apareça alguém, que não seja mais do mesmo, que realmente venha imbuído com essa perspectiva de identificar os problemas em cada bairro, em cada região administrativa, de trazer as pessoas para a discussão dos seus problemas, mas que possam ofertar, porque os recursos para isso nós sabemos que eles existem. Se eles não existissem, com todos os problemas que a gente percebe e que têm sido noticiados pela imprensa, as operações do Ministério Público, etc., o país já tinha quebrado. Então, quer dizer, há recursos. O que nós precisamos é ter pessoas comprometidas, de fato, com a vida, com o indivíduo, com a qualidade de vida, e não apenas o discurso. Ou seja, precisamos ter mais praças, mais parques, mais espaços de qualidade e assegurar que as pessoas possam circular em qualquer lugar desta cidade de maneira segura e com prazer, né? Recuperar esse prazer de estar na cidade que lhe pertence. Isso eu acho que é bastante desafiador para as próximas gestões. E eu espero que na revisão prevista do Plano Diretor do Rio de Janeiro no próximo ano, que de fato tenha a instituição de um Conselho Municipal de Políticas Urbanas que seja mais participativo, que convoque as pessoas para que a gente faça de fato um plano que espelhe as vontades dos seus habitantes e não apenas fazer um plano como se fosse um corte-cola de aquilo que a gente chama de instrumentos legais, de algumas recomendações que nem sempre são feitas. E aí é importante lembrar que o plano diretor, por mais que a gente tenha atendido a Constituição Federal e os municípios brasileiros em geral, mas ele ainda se mostra frágil, Regina, porque os planos diretores quase sempre são engavetados pelos governantes que passam a administrar por decretos. Aquela lei municipal, que é o que chamaríamos de carta magna, se é possível dizer assim, da cidade, ela não é exatamente considerada. E aí ela é engavetada ou utilizada apenas quando há exigências da esfera federal para a disposição de financiamentos para o município. Então, e aí cabe ao Ministério Público estar atento, porque ele é o órgão responsável pela legitimação dos planos diretores, para que a gente tenha assegurado
o cumprimento da lei. Nós precisamos ter pessoas na gestão que cumpram a lei e tenham a sensibilidade para trabalhar com ofertas de serviços que realmente possam qualificar e dignificar a vida do carioca. Humberto, é simples assim, né? Basta ter pessoas interessadas em cumprir a lei, fazer cumprir a lei, porque basta vontade política, é isso que a gente não tem visto em relação à cidade do Rio de Janeiro e várias cidades no Brasil. Você disse muito bem essa questão de você trazer habitação para o centro da cidade. O centro da cidade fica abandonado de noite, não tem vida, e aí torna-se um lugar onde você tem, claro que não por isso, pessoas dormindo na rua, a gente sabe que é o efeito de uma coisa muito maior que esse país está atravessando, né? Aumentou muito o número de moradores de rua e tal, mas é uma das soluções. E queria aproveitar para te perguntar o seguinte: a gente sabe que as favelas, né, elas são completamente desconectadas, né, da cidade, no sentido tanto da mobilidade, como você falou, e no sentido da vida, né, da cultura, né, da possibilidade de espaços públicos de qualidade e tal. Como é que a gente faz? Como fazer um plano de integração das favelas à vida da cidade, a tudo isso que a gente e que você mencionou? Regina, desde o Favela Bairro, e eu sou um arquiteto e urbanista que fiz, nesses últimos 25 anos, coordenei esses projetos todos que foram pensados lá desde 1994 até os dias de hoje. À época dos mega-eventos olímpicos, havia um compromisso da cidade do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro de que as favelas na capital deveriam ser urbanizadas até 2020. Todas elas. Não foi o que aconteceu. Então, quer dizer, mais uma vez, um pacto onde havia uma perspectiva de planejamento dessas ações que não aconteceu. E ninguém fala. Você não ouve a Câmara Municipal se posicionar em relação a essa questão. Você não ouve o Poder Executivo se posicionar. E muito pouco os movimentos sociais. Porque aí o que acontece com as lideranças? A gente tem que discutir qual é o papel das lideranças e, de fato, na condução dessas demandas, dessas necessidades. Então, Favela Bairro, no início, era mais um projeto para infraestrutura. O que se pretendia avançar com o Morar Carioca é que ele fosse um projeto que entrasse o componente da habitação. E para isso havia um pacto com o governo federal para a provisão das habitações populares, as habitações de interesse social, junto com a infraestrutura. Por quê? Desde o Favela Bairro, e aí eram para atender as grandes favelas, aos grandes complexos. Ora, nós sabemos que as favelas, desde a sua origem, foram se constituindo como verdadeiros territórios de resistência. Né? E esses territórios de resistência, desde o início da sua ocupação, ocupavam os territórios mais frágeis da cidade, as encostas, os vales, né? As beiras de rios e córregos, etc. Bom, ao mesmo tempo, essa relação, que é uma relação de proximidade e distanciamento, porque a pessoa que vive na favela trabalha para aquele da classe média ou da classe alta. Mas a relação é uma relação distanciada, né? É um prestador de serviço. E aí não há uma interatividade que passe pelo componente de respeito do trabalhador e a qualidade de vida que ele tem. Ora, quando nós deixamos de investir em saneamento, água, esgoto, drenagem, nas favelas, nós estamos postergando um problema
que é de saúde pública, né? Mas esse problema de saúde pública, ele não fica isolado na favela. Ele vai para o asfalto. Ele sobe os elevadores de luxo. O mosquito da dengue, o vírus do Covid, né? Todos Até a esses tuberculose, patógenos, né? Até a Desculpa, tuberculose. até a tuberculose. Então, quer dizer, há uma rejeição e um preconceito muito grande em relação a esses territórios favelizados. Porque as grandes empresas de construção civil, ou muitos colegas meus, em dado momento, foram fazer trabalhos dessa natureza, porque era o trabalho que estava ali, né, para ser desenvolvido, era o que iriam alimentar as suas empresas, o capital das suas empresas. Mas nem por isso as pessoas começaram a trabalhar no sentido de buscar, de fato, uma integração plena. E a integração plena, Regina, passa por uma questão que não está resolvida, que é a regularização da propriedade. Ora, se nós passamos a reconhecer, até pelo suporte magno da nossa Constituição, que as favelas constituem parte das zonas de especial interesse social, né, que no caso do Rio de Janeiro é a única cidade que chama Área de Especial Interesse Social, a EIS, mas na Constituição, e depois no seu desdobramento, que é a lei complementar do Estatuto da Cidade. Então, pelo Estatuto, nós temos que reconhecer esses territórios, e quando nós reconhecemos, nós flexibilizamos eles em relação às leis que são impostas para a chamada cidade formalizada, aquela cidade onde tem a propriedade regulamentada. Nós precisamos usar melhor os instrumentos e assegurar que as populações das favelas tenham o direito à propriedade, porque ali eles construíram suas relações de vizinhança, suas relações de trabalho, o pertencimento e as conexões com outras áreas da cidade, com outras favelas e com outras camadas sociais, desde o subúrbio à Zona Sul ou aos bairros mais nobres da Zona Oeste, né, como Barra, Jacarepaguá, partes de Jacarepaguá e Recreio dos Bandeirantes, ou mesmo Campo Grande. Então, quer dizer, nós precisamos, de fato, trabalhar desprovidos dos preconceitos. Né? A primeira coisa é levar esse trabalho numa perspectiva mais solidária, que urbanizar a favela é bom para todos, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da circulação das pessoas, do ponto de vista da qualidade de vida que esses trabalhadores poderão ter. Então, as pessoas estarem em lugares como a Rocinha, que embora tenha uma importância cultural muito grande, a Rocinha, a Mangueira, o Alemão, o Dois Irmãos, uma infinidade, a Maré principalmente, com as suas ações que tem demonstrado que, a despeito das instituições políticas, uma série de incentivos de natureza mais social, de organizações sociais, tem desenvolvido trabalhos magníficos. E é por isso que ela tem o seu museu, por isso que ela tem o seu programa de prevenção ao Covid, por isso que ela tem, enfim, uma infinidade de ações que cabe, no meu entender, a ajuda dessas organizações, mas é dever do Estado. É dever da prefeitura olhar qual é a paisagem que a sua cidade tem. E a paisagem do Rio de Janeiro não é só a paisagem das belas montanhas, das belas praias, é a paisagem também das favelas, dos bairros da Zona Sul, dos bairros da Zona Norte, etc., etc. E aí, dentro desse grande mosaico, como trabalhar numa perspectiva que, de fato, assegure a qualidade para o trabalhador que anda cada vez mais desgastado. Quer dizer, a cidade está doente, mas nós não podemos continuar compactuando com isso. É preciso desenvolver mecanismos para curar algumas feridas que ainda brotam no Rio. E a favela ainda expõe isso. Então, os meus alunos dizem, mas por que as casas não são emboçadas, não são pintadas?
ou porque o trabalhador, o que ganha é para pagar o transporte e para alimentar a sua família, né? Ele não tem condição, como a classe média, de bancar um plano de saúde e fica submetido à boa vontade do atendimento público à saúde, quando deveria ser de extrema qualidade, porque os recursos para a saúde são recursos generosos, desde que fossem bem geridos, bem administrados. E aí a favela precisa passar por um processo que reconheça de fato como território. E reconhecendo de fato é ter a titulação. E com a titulação, né, porque embora muita gente pague IPTU, né, o Imposto Predial Territorial Urbano, nas favelas, é muito cômodo para o município receber o IPTU, mas o IPTU não assegura direito à propriedade. E aí as pessoas precisam entender que o fato dela estar numa favela pagando IPTU não lhe dá o direito à propriedade. Ou seja, ela precisa exigir do poder público que garanta a regularização da sua propriedade, aí sim, ela vai poder estar dentro da legalidade e, ao mesmo tempo, poder exigir dos governantes que as obras de necessidade, que não é apenas infraestrutura, mas aquilo que a gente chama de equipamentos urbanos de uso coletivo, que são escolas, unidades de saúde, unidades para a produção cultural, etc., etc., que elas estejam asseguradas dentro dos seus bairros. E que a favela, de fato, é um tecido social que, por mais que ele venha sendo glamourizado, né, ou por algumas instituições culturais, ou pelas os veículos de comunicação, etc., mas o cotidiano da favela é duro, por várias questões. Ou as forças que operam territorialmente, que nem sempre são conhecidas, né, ou aquelas que são externas. Então, quer dizer, há um grau de vulnerabilidade muito grande. Agora, eu penso que com o Covid, primeira coisa, é preciso voltar ao programa de urbanização continuada de todas as favelas. Continuada. Mas não mais aqueles projetos demorados, que levam quase 2 anos, ou muito mais para serem desenvolvidos. Eu acho que os projetos têm que ser feitos agora, Regina, dentro das comunidades, com a participação das pessoas. Cabe ao poder público levar os recursos, mas o projeto ser desenvolvido ali simultaneamente, quer dizer, encontra as demandas, vai se fazendo o projeto. Porque são... E tem mais uma coisa, o que mais tem nessa prefeitura do Rio de Janeiro são projetos feitos. Agora, a dinâmica da favela faz com que ela mude. Né? Então, um lugar que era previsto fazer uma contenção geotécnica, colocar uma cortina de concreto, uma cortina atirantada, etc., já não vai caber mais se estiver ocupada, ou se um talude foi cortado, sabe? Ou seja, vai criando uma instabilidade geológica quando se modifica a forma do território ou quando vai se ocupando com mais casas. Então, é preciso ter, de fato, trabalhos que sejam feitos dentro das comunidades diretamente e com a participação deles na gestão. Porque quando nós participamos das gestões, é o que nos garante ter mais responsabilidade e noção de pertencimento. Ali está fazendo para si, está fazendo para a melhoria da sua qualidade, com esgoto, com água, com drenagem, com praças, com parques, com escolas, com espaços de lazer. Precisamos fazer espaços de trocas, de conversas, de escutas, onde as pessoas sintam-se mais acolhidas. E essa coisa de continuar fazendo projeto de urbanização em gabinete, está provado que não dá certo. Então, para mim, tem que ser feito lá. E outra coisa que eu acho agora com a Covid, nós precisamos diminuir o adensamento no interior das favelas. É preciso abrir algumas partes, criar espaços para respiração, né, que eu falo que são as espécies de clareiras. Nós chegamos a propor isso a uma certa altura para o Morro de São Carlos. Abrir um pouco o território, construir novas unidades nos seus limites, mas a cidade respirar. E quando ela respira, o que tem no lugar? Você tem praças, você tem iluminação, você tem lugares de encontro.
porque as negociações, quaisquer que sejam elas, Regina, independem de urbanização. Isso a gente sabe. Isso Então, eu aí. nem entro nesses detalhes. O meu detalhe é assegurar qualidade de vida para as pessoas. E aí, como profissional, eu me coloco assim, desta maneira, né? Buscando responder tecnicamente às expectativas das pessoas. E Humberto, eu espero que os próximos gestores façam isso. isso aí, eu acho fantástico esse projeto de resolver essa questão da urbanização com os moradores. Projeto tem, né, e projetos bons, e tem gente boa como você pensando esses projetos. Obrigado. O que precisa agora é de vontade política para desenvolver, porque não é difícil, é só querer, né, Humberto? É só que... Então, a gente está chegando aqui, a gente tem 6 minutos infelizmente, para acabar a nossa conversa. Eu ainda tinha muita coisa para te perguntar, mas eu sugiro que a gente faça depois um debate, até com outros urbanistas também, próximo das eleições, para a gente debater isso. Mas você já falou assim, coisas fundamentais aqui. E queria te perguntar rapidamente, a gente tem pouco tempo, sobre o filme que você está fazendo, que é como é que chama? A Cidade de Portas. Queria que você falasse rapidamente, e para finalizar, assim, em uma frase, você que morou em Berlim, conhece outros lugares no mundo, que cidade você escolheria como a cidade que tem, assim, um modelo de planejamento urbano? Você consegue falar isso tudo em 5 minutos? Consigo. Bom, a Cidade de Portas é uma homenagem ao urbanista português Nuno Portas. Quando o Luiz Paulo Conde foi prefeito do Rio, né, ele tinha esse lado amoroso pela cidade e convidou vários profissionais, dentre eles o Nuno Portas, há mais de 20 anos, quando eu o conheci. E aí ele está com 86 anos, que acho que ele fez agora, antes de ontem, e eu resolvi fazer isso, que é o percurso dele por várias cidades, inclusive para o Rio de Janeiro. Quando ele fez o projeto para a Frente do Mar, quando ele fez o projeto para o eixo Salvador de Sá, Estácio de Sá, Mendes de Sá, para a recuperação daqueles casarões, para ter novas habitações, e depois o discurso dele pelo grande planejamento, pela noção de cidade difusa, que é essa cidade que mistura usos e culturas da agricultura, tecnologia elevada, etc, etc. Então, esse filme foi feito no Rio de Janeiro, em 4 cidades de Portugal: Lisboa, Porto, Vila Viçosa, onde o Portas nasceu, e Aveiro, onde ele desenvolveu um grande projeto de uma universidade. O filme é para trazer as contradições da cidade. Então, eu convidei alguns intelectuais do Rio de Janeiro para dar os seus depoimentos, filmei o próprio Nuno Portas. Então, foi feito no Rio e feito em Portugal. E ele está já saindo do forno. É um documentário longa-metragem que, a princípio, é exibido pela TV portuguesa RTP. E depois trazemos para o Brasil. Contou com a participação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, da TV Futura, da Câmara de Lisboa, que é a prefeitura, né? E da Fundação Gulbenkian. E eu dirijo junto com uma colega que chama-se Teresa Prata, que é uma cineasta portuguesa. Eu morei em Berlim e sou apaixonado por essa cidade, não tanto quanto nós todos somos pelo Rio de Janeiro. Mas é uma cidade que, como eu digo que não existe modelo de cidade real, Regina, mas é uma cidade que é administrada com responsabilidade. Então, hoje é uma das cidades mais verdes, é uma das cidades com menor emissão de CO2, né? De uso dos combustíveis fósseis, quer dizer, isso reduziu bastante a utilização dos combustíveis fósseis, e é uma cidade que o transporte funciona. Você circula naquela malha de metrô para todos os cantos, e é uma cidade que você se sente seguro a qualquer hora da noite. Então, quer dizer, a pessoa está o tempo todo circulando por uma cidade que lhe garante segurança, que lhe garante o bem-estar. Eu penso que nós temos muito a aprender com Berlim em relação a isso. Mas eu que voltei mais recentemente de Viena, de La Rochelle, na França, de Porto e de Lisboa,
que eu fiquei um pouco mais de um ano vivendo nessas cidades, estudando durante o meu pós-doutoramento, o pós-doutorado, como fala no Brasil, também são cidades que tiveram uma preocupação, estão tendo, como Lisboa, uma preocupação muito grande na qualidade dos serviços urbanos. Lisboa ainda tem problemas com transporte, mas ela foi, com recursos da União Europeia, a cidade ganhou outra fisionomia. E é isso que eu espero para o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro saia desta maca nos corredores dos leitos mais obscuros e que ela reviva e se revigore com a magnitude e a importância que a cidade tem para os cariocas e para os brasileiros. Então, nós temos que realmente reerguer e recuperar esta cidade. Estamos nesta missão. Muito bem, Humberto, é isso mesmo. E a gente sabe que todo esse, com a urbanização das favelas, inclusive, a gente resolve uma boa parte do problema de segurança, inclusive, inibe determinadas ações, né, do tráfico, da milícia, porque as pessoas vão se sentir mais, como você disse, acolhidas, protegidas, e isso é uma parte dessa solução também. Humberto, estamos chegando aqui no final, infelizmente, foi uma conversa muito, muito esclarecedora, muito importante, eu acho, e realmente vamos voltar aqui quando chegar mais perto das eleições para discutir essa questão do urbanismo e da cidade partida. Queria te agradecer muitíssimo, agradecer a todos aqui que estão assistindo a gente e lembrar a todos que aqui debaixo da nossa tela a gente tem vários links para quem quiser se tornar assinante, para quem quiser contribuir aqui com o Brasil 247, com, né, a mídia progressista, que a gente, enfim, então, está tudo listado aqui embaixo aqui para quem quiser contribuir. Muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos, e até a próxima, Humberto. Até a próxima. Obrigado, Regina. Tchau. Tchau, tchau.